Bom, gente, a quinta e última questão é um pouquinho mais complicada do que as outras, porque você tem que ter uma habilidade a mais, que é conseguir compreender o problema e vendo a dificuldade que ele tem, que você tem que resolver. É uma coisa que você vai ter que improvisar na interpretação do problema. E depois que a gente continuar, a gente vai fazer uma consideração final ali, tá? Então vamos lá. Como é que é o problema? A distância entre duas cidades A e B é de 260 km em uma estrada. Então está lá a cidade A, a cidade B, 260 km entre elas. Um veículo 1 parte às 7 horas de A para B. Então está o veículo 1 partindo às 7 horas de A para B com velocidade de 126 km por hora, que você vai considerar como constante o tempo inteiro, até porque não tem outro valor. O veículo 2 parte de B para A, com 90 km por hora, só que às 7h15. E aí a pergunta é a seguinte: determine a distância de B, em que eles vão se cruzar e qual instante, né? Que momento que eles vão se cruzar. E aí você tem que ver como é que você vai fazer essa interpretação. Veja, esse sai às 7, esse sai às 7h15. Você só pode fazer o estudo se você tiver tempos iguais para os dois corpos. Então o que você tem que fazer? Qual que é a sacada que você tem que ter? É que você tem que calcular a posição desse corpo 15 minutos depois, né? Para você ter a verdadeira distância entre eles quando os dois estão sincronizados no movimento. Então como é que você faz isso? 126 km por hora vezes 15 minutos. Mas 15 minutos não pode, porque eu estou falando em horas. Então você tem que transformar 15 minutos em horas. É um quarto de hora. Então tanto faz você colocar um quarto ou 0,25 horas. Multiplica aqui, vai dar 31,5 quilômetros, né? Corta hora com hora, 31,5 quilômetros. Então na verdade não estão a 260, eles estão numa distância um pouquinho menor, certo? Você pega 260, subtrai esse 31,5, você vai ter 228,5 quilômetros. Então a distância entre eles no início do movimento é 228,5. Bom, qual é o próximo passo? Vamos calcular a velocidade relativa entre eles. Para você fazer isso, você tem que lembrar que agora os corpos estão se aproximando. Então o que você vai ter que fazer? Subtrair, considerar um com velocidade negativa. Então vamos lá para a nossa fórmula, eu vou subtrair uma velocidade negativa, então eu vou estar somando. 126 com 90, 216 km por hora. Ou seja, a cada hora eles estarão mais próximos, 216 km. Aí eu pego essa distância de 228,5 km e divido pelos 216 km por hora. E isso vai dar esse número, 1,05787. Você vai ter que arredondar isso. Esse 7 você não pode jogar fora. Esse 5 vira 6. Então, 1,06 horas. Praticamente uma hora, né? Aí você vai lá e multiplica este tempo pela velocidade do veículo B, que é 90 km por hora, e você vai saber onde é que eles vão estar se encontrando. E aí, portanto, ele andou aqui 95,4 km. Se eles estavam se daqui até aqui é 260, tira 95,4 vai dar 164,6 km. Então a posição é essa e o tempo é esse daqui. Agora a consideração final que eu quero fazer é o seguinte, gente. Nós estamos ainda nessa questão de pandemia. O pico não vai ser em maio. Com certeza esse pico vai empurrar para junho. Por quê? Porque muitos dados não estão sendo realmente informados e provavelmente essa pandemia vai pegar a gente de cheio aí para a gente ficar em casa mesmo. Então vocês não podem perder, deixar a peteca cair. Vamos ler os materiais que eu vou colocar lá na Escola em Casa, no site, a partir de segunda-feira. Vão acompanhando todas as matérias que estão sendo passadas na televisão, ou no computador, ou no celular, vão acompanhando essa matéria. E pode acompanhar minhas aulas também ou no YouTube, né, no meu canal do YouTube, ou vocês vão encontrar também lá no Facebook, que eu acho que todos os professores vão colocar no Facebook da escola, ok? Então, não é momento mais de ficar empinando pipa na rua, escutando musiquinha. Agora é a hora de trabalhar de volta, tá bom, gente? Até o regresso.